Bem, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo, uma aula exclusiva aqui para vocês no canal Daniel Lopes e hoje vai ser uma das aulas mais importantes dos últimos tempos, porque a gente vai analisar o que está programado para nós para os próximos dias, meses e anos. Então, vai ser um roteiro de estudo aqui fundamental para você que mora nesse país e para você que quer continuar eh, existindo durante esse durante esse período, ok? Então, amigos, como hoje é uma das aulas mais importantes que eu já dei nos últimos tempos, eu gostaria de te convidar para você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Eu gostaria de te convidar também para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E eu gostaria também de convidá-lo a, hoje, excepcionalmente, compartilhar esse vídeo. Essa aula de hoje, ela vai ser muito importante para toda pessoa de bem que não quer levar prejuízo com base nas coisas que estão acontecendo, para você que não quer ficar para trás, para você que não quer eh, colocar o seu emprego em risco, para você que não quer colocar o seu sustento em risco, essa aula vai ser fundamental. Então, é muito importante hoje você chamar e convidar os seus amigos, parentes e familiares para essa data, para essa aula, tá? Você pode fazer isso aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho chamado compartilhar. Com esse botão você consegue mandar pelo WhatsApp para a galera essa aula, tá? A gente vai fazer uma análise bem aprofundada. Fiquei até tarde da noite montando esse conteúdo para vocês e o objetivo é sempre te ajudar, beleza? Falar as coisas antes delas acontecerem, mostrar o outro lado da informação e te ajudar a se preparar, esse é o nosso objetivo. Vou tirar essa blusa aqui, que tá esquentando demais. Enquanto isso, você já vai dando like aí e se inscrevendo no canal, beleza? Só tirar a blusinha aqui rapidinho, que esquentou demais agora. Pra gente poder fazer a aula aí mais tranquilo, né? Então vamos lá. Amigos, terça-feira, no final da aula aberta, eu falei para vocês que o presidente Donald iria tomar uma série de atitudes para começar a influenciar o destino da nossa nação para o ano que vem, na aula de terça-feira. Aí o que acontece quarta-feira na parte da tarde, final da tarde? Aí foi anunciado pela primeira vez a imposição não de tarifas. Se você olha bem a maneira como o presidente Donald apresenta aquela carta, você vai ver que o que ele fez, na verdade, não foi uma tarifa. Na verdade, o que ele está colocando é uma sanção sobre nós, ok? Então, meus amigos, teoricamente, isso que a gente viu acontecer ontem, essa carta que o presidente Donald mandou, isso é inédito, ok? Nós estamos vendo coisas que nunca aconteceram no nosso país, né? E curiosamente, na terça-feira, eu falei exatamente isso para vocês. Eu falei, o presidente Donald vai tomar atitudes drásticas e ele vai começar a definir o que ele quer para 2026 para o Brasil. E esse projeto, se é que ele existe, vamos supor que existe um projeto do presidente Donald para definir o destino do nosso país. Eu dei o nome desse projeto de Pindorama 2026, tá? Projeto Pindorama 2026. É o projeto dos Estados Unidos para influenciar o destino da nação brasileira para 2026, ok? Então, nós vamos analisar tudo isso que está acontecendo à luz dessa ótica. Então, nesse momento, meus amigos, apertem os cintos, porque começa a nossa aula de hoje. O Brasil, você sabe muito bem, né? Por que, Daniel, você está chamando esse projeto aí dos Estados Unidos tentarem definir o destino do Brasil? Porque você está chamando de projeto Pindorama. Pessoal, o Brasil era chamado de Pindorama, né, pelos povos indígenas, especialmente os de língua tupi, né, antes da chegada dos portugueses. O termo vem do tupi antigo, né, e Pindorama significa terra das palmeiras ou lugar das palmeiras, porque na língua tupi, Pindó significa palmeira, né, e Rama significa lugar ou terra. Portanto, terra das palmeiras ou lugar das palmeiras, né? Por que eles deram esse nome? Porque
a região era abundante em palmeiras, né, que eram essenciais não só para a alimentação deles, mas para a construção e para a cultura também dos povos nativos, tá? E aí, meus amigos, com a chegada dos portugueses, o nome Pindorama ele foi gradualmente sendo substituído pelo nome Brasil, que a sua tinta da cor vermelha. Só que aí a gente sabe que esse nome, né, Pindorama, ele continuou sendo usado ali como um símbolo, né, ou um nome meio poético, né, usado em contextos culturais, literários, para trazer essa identidade original do nosso país, né. Então, eu coloquei o nome desse projeto, Projeto Pindorama, para a gente lembrar que o Brasil é um dos países mais importantes nesse cenário, atual e, na verdade, o Brasil também na minha opinião, na minha singela e humilde opinião, o Brasil é o país mais rico do mundo, ok? Pode não ser o mais rico do PIB, mas se você soma as riquezas naturais brasileiras, o Brasil é o país mais rico do mundo. Aí você vai falar: ah, Daniel, mas ninguém coloca no PIB as riquezas naturais. Quem te falou isso? Porque essa é exatamente a proposta do atual secretário de Comércio americano para tentar reduzir a enorme dívida de 34 trilhões, norte-americana, tá, que é o Howard Lutnick. O Howard Lutnick é o famoso cabeça da Cantor Fitzgerald, um bilionário poderosíssimo de Nova York, que foi o cara que foi escolhido pelo presidente Donald para ajudá-lo a organizar o comércio nesse cenário, tá. E a gente sabe que Howard Lutnick está propondo tokenizar a natureza, tokenizar os recursos naturais norte-americanos, para que eles possam, contabilizando os recursos naturais americanos, terem créditos para usar esses créditos aí para pagar a dívida norte-americana. Perfeito? Então, se os Estados Unidos já estão tokenizando os recursos naturais, se o Brasil fizer a tokenização dos seus recursos naturais, não que eu ache isso bom, porque a tokenização traz uma série de problemas, mas se o Brasil fizer a tokenização dos seus recursos naturais, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente seria considerado o país mais rico do mundo. Então, apesar da gente ter uma síndrome de cão vira-lata, da gente achar que a gente é inferior, ou menor, ou menos importante, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil é o único país do mundo que tem condição de garantir a segurança alimentar do planeta Terra e a segurança energética de boa parte do mundo também. Então, eu já tenho falado para vocês que, se hoje, com essa corrida pela inteligência artificial mais avançada, nós sabemos que isso vai trazer uma demanda gigantesca de energia, né? E o Eric Schmidt, ex-CEO do Google, ele já falou que a inteligência artificial, no futuro próximo, ela vai consumir 90% da energia global, tá? A gente tem uma matéria aqui do site Futurism, e essa matéria diz: antigo CEO do Google diz para o Congresso americano que 99% de toda a eletricidade será usada para alimentar a inteligência artificial. Ou seja, a corrida pela energia, assim como nós vimos naquela série Fallout, né, que é inspirada no jogo videogame, recheada de programações preditivas, a gente sabe que o mundo hoje está correndo atrás de energia para poder alimentar os data centers de inteligência artificial. E quando a gente fala em energia, automaticamente a gente fala em Brasil. Então o Brasil está no olho de todo mundo. Não é por outro motivo que o próprio secretário de Estado, o Marco Rubio está doido atrás da nossa energia elétrica, né. A gente sabe que os Estados Unidos já até falaram em comprar energia da hidrelétrica de Itaipu, e isso pode até atrapalhar o acordo que o Brasil estava fazendo para ficar com o excedente de produção de energia dessa importante hidrelétrica. Vou colocar mais uma matéria aqui para vocês, para referendar bibliograficamente o que a gente está falando. Lembrando, inclusive, que aqui no canal Daniel Lopes, meus amigos, você pode ver aqui no canal e na minha participação em podcast que eu acho que eu sou uma das pessoas que mais cito fontes, autores, livros, pessoas, conceitos, teorias. Então, se eu sempre trago uma abundância de conceitos, a única coisa que eu peço para você é: pega esses links
e salva tudo no seu celular ou no seu computador e coloca a data. Bota assim, ó, live Daniel Lopes 10/7/2025. Salve essas datas, beleza? Por quê? Porque na hora que você for comentar sobre esses assuntos com seus amigos, parentes e familiares, eles vão achar que essas coisas não existem. Aí você fala: "Existem sim, toma aqui os links e as referências". Dá uma olhadinha que você vai ver que isso tudo está devidamente fundamentado, beleza? Então, amigos, muita atenção nesse momento, tá? Tá aí o link, mais um link para vocês. O que que a gente vê nesse link? Os Estados Unidos estão muito de olho na nossa energia, ok? Então, é lógico que eles sabem que o Brasil não apenas é uma potência na América do Sul, veja só o tamanho, né, da territorial brasileiro, mas também veja a importância que o Brasil tem, não apenas como uma potência sul-americana, mas uma superpotência em potencial, ok? Existem uma série de estudos que mostram que o Brasil ele tem tudo para ser uma superpotência. E talvez eh, a única coisa que a coisa que mais atrapalha o Brasil de ser uma superpotência em potencial é não ter um um equipamento bélico mais forte, tá. A gente sabe que, em termos de recursos naturais e economia, o Brasil é uma das maiores economias da América Latina, tem um PIB robusto. A gente sabe que nós somos uma potência energética não só tradicional, mas em energia renovável também, principalmente a hidrelétrica e o biocombustível. A gente tem uma população de um tamanho que permita que a gente seja uma grande potência, né, 200 milhões de pessoas, né, isso traz para a gente uma força de trabalho significativa, uma cultura global que tem a sua influência na música, no futebol, isso nos dá um soft power muito considerável, mas a gente tem uma série de desafios, todos vocês sabem, tem gente que já está colocando, tá? Então, é lógico que dentro da estratégia geopolítica do equilíbrio das nações, as nações não querem que o Brasil se torne uma superpotência, inclusive porque se a gente se tornar uma superpotência, a gente não vai liberar aos poderosos do mundo o acesso a nossas riquezas naturais de forma tão fácil. Então, quanto mais dividido e fraco o Brasil estiver para as potências internacionais, é melhor, ok? Se a gente tivesse uma se a gente conseguisse vencer todas essas barreiras que as potências internacionais colocam ao fato do Brasil se tornar uma potência global, a gente já estaria comandando o mundo há muito tempo, tá? Mas existe um interesse nisso e por causa disso, muito provavelmente o Brasil dificilmente vai se tornar uma potência global por causa das, a gente poderia dizer, das sabotagens internas e externas que acontecem para impedir que isso venha ao caso. Perfeito? Então, meus amigos, existe um interesse gigante sobre o Brasil. E o presidente Donald, que teoricamente não conseguiu os seus objetivos, ou não o presidente Donald, a máquina norte-americana que não conseguiu os seus objetivos no horizonte leste-oeste, talvez agora esteja tentando capitalizar no eixo norte-sul. O que que significa isso? Os Estados Unidos tentaram assumir o controle, eh, sobre Moscou, assumir o controle sobre o Oriente, assumir o controle sobre a Europa Oriental, para quê? Para ter acesso aos importantes recursos naturais, né. Você sabe muito bem, o que que torna a Rússia, por exemplo, um país muito importante? A quantidade de petróleo e gás natural que eles têm, ok? E é lógico que os Estados Unidos estavam de olho nesse petróleo e nesse gás natural, inclusive no petróleo e no gás natural, que existem também no território de Kiev. Mas, como os Estados Unidos não conseguiram o acesso que eles desejavam a esses recursos naturais tão importantes agora na era da inteligência artificial, que, repito, segundo o ex-CEO do Google, o bilionário Eric Schmidt, o mundo vai consumir a inteligência artificial vai consumir 99% da energia do planeta. Se eles não conseguiram sugar a quantidade de energia que eles queriam da Rússia e do Oriente Médio, eles estão agora de olho no Canadá e de olho na Groenlândia, mas não apenas. Por quê? No início, o presidente Donald já demonstrou o interesse de incorporar o Canadá aos Estados Unidos, você sabe disso,
Ele tem dito muito que ele gostaria que o Canadá se transformasse no 51º estado americano. Lembrando que os Estados Unidos, obviamente, né, o nome do país já nos leva a essa ideia. Estados Unidos da América, são vários estados. São quantos estados? Hoje são 50 estados. E ele quer fazer com que os Estados Unidos tenha 51 estados e o Canadá fosse o novo estado. Por que que o presidente Donald está de olho no Canadá? Porque, como os Estados Unidos não conseguiram sugar a energia global leste-oeste, horizontal, agora eles estão pensando no eixo norte-sul. Olhando para o norte, eles estão querendo incorporar o Canadá e a Groenlândia. Lembrando que a Groenlândia é comandada pela Noruega. Mas não só isso. Eles não estão olhando só para o norte. Agora eles começam a olhar para o sul também. Então, a estratégia de pegar energia leste-oeste vira uma estratégia de pegar energia norte-sul. A estratégia de sugar a energia do norte já começou desde o início do governo presidente Donald, no dia 20 de janeiro de 2025, quando ele assumiu, e agora começa a estratégia voltando para o sul, quando ele tenta pressionar essa potência sul-americana que é o Brasil, impondo, na verdade, não tarifas. Eu creio que você eu falei Noruega, tá, mas é Dinamarca, tá bom, pessoal? Não fiquem nervosos, tá? Groenlândia é controlada pelo rei Hamlet da Dinamarca, beleza? Então, voltando aqui. Começa agora o Plano do Sul, beleza? O plano para o Sul. A doutrina Monroe 2.0 voltada para o Sul. O que que é a doutrina Monroe? América para os americanos. Então agora nós vimos a primeira atitude, foi a segunda, na verdade, porque o Brasil já tinha 10% de tarifa, tá? Mas nós vemos a primeira grande medida do plano Norte-Sul olhando para o Brasil, com a imposição de talvez não tarifas, mas sanções. Eu eu sugiro você olhar para esses 50% que foi colocado sobre os produtos brasileiros, não como tarifas de exportações, mas como uma sanção através de uma guerra econômica e geopolítica que está sendo colocada, olhando para como estará o Brasil no ano que vem, ok? Então, nunca olhem essa atitude. Na verdade, deixa eu reformular. Nunca olhem o que está acontecendo aqui e o que os Estados Unidos está fazendo conosco como pontos isolados, como fatos isolados. Deixa eu dizer para você, tudo que vai acontecer por aqui e o que os Estados Unidos farão conosco daqui para frente, isso vai estar de olho no destino da nação a partir de 2026, ok? Tudo que está acontecendo por aqui, que eles farão conosco, está de olho em tentar definir quem estará no poder final 2026, início 2027, ok? Então, primeiro de tudo aqui, depois de ter feito essa arrumação da casa, vamos analisar então qual é o impacto dessas tarifas barra sanções que os Estados Unidos impuseram agora sobre as exportações brasileiras. E eu repito, isso é completamente inédito. Isso nunca foi feito. É a primeira vez que o Brasil toma uma sanção dessa. E eu tenho falado sobre isso com vocês, ó. Eu tenho falado para vocês, o ano inteiro e ano passado, 2024. A gente olha para Moscou, a gente olha para Kiev e a gente pensa assim: caramba, essas coisas só acontecem por lá, né? Países sancionados, retirados do SWIFT, impedidos de fazer o comércio global. A gente olha para o que está acontecendo com os iranianos e a gente pensa: graças a Deus é lá, a gente não tem nada a ver com isso. Eu falo: comecem a se preparar para vocês viverem num país que estará debaixo de sanções norte-americanas. A gente tem que começar a pensar nisso. E a gente tem ótimos exemplos de como isso funciona. A gente tem aqui do lado os venezuelanos. Então veja o que aconteceu com o povo venezuelano, veja o que está acontecendo. Então nós temos exemplos para a gente se preparar. Nesse momento, portanto, eu quero falar com vocês sobre quais serão então os impactos diretos dessas sanções que foram colocadas. Lembrando que o prazo para o início das sanções é dia 1º de agosto, tá? Não é de aplicação imediata. É uma coisa que foi anunciada
no dia 9 de julho, mas só entrará em vigor no dia 1º de agosto, ok? Antes de eu explicar para você os impactos dessas sanções, eu gostaria só de lembrar a importância de dar o like. A gente está com 12.354 pessoas ao vivo e apenas 5.000 deram like, ou seja, mais da metade das pessoas não deu o like. Então é muito importante nesse momento você dar o like para que você nos ajude aí a trazer esse, eh, trazer esse, trazer essa meta de likes e também fazer com que a gente consiga fazer a famosa palhinha da arca, tá? Acelera no like, se você está assistindo no YouTube e não está vendo o dedinho do like aí, é porque o bate-papo ele atrapalha você de ver o dedinho do like. Então, fecha o bate-papo, dá o like e depois abre o bate-papo novamente, tá? Deixa eu tomar um golinho aqui. Então preste atenção. Esse 50% que o presidente Donald anunciou, ele está relacionado às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Aí você pensa assim, Daniel, qual é a importância das exportações brasileiras para os Estados Unidos para a nossa economia? Vamos analisar o dado mais recente que a gente tem. O dado mais recente que nós temos é de 2024. Em 2024, os Estados Unidos foram o segundo maior parceiro comercial do Brasil, absorvendo 40 bilhões em exportações, equivalente a 12% do total exportado pelo país. Aí você pensa assim, ué, Daniel, será que a gente tomar 50% em cima de 12% das nossas exportações vai atrapalhar muito? Depende dos produtos específicos e das áreas específicas. Por quê? Quais são os principais produtos que a gente exporta para o Brasil? Petróleo bruto. A gente manda 14% do que a gente manda para o mundo, a gente manda para os Estados Unidos. Ferro e aço, 5,2 bilhões que a gente manda para os Estados Unidos. Aeronaves e partes, né? A gente está falando da Embraer e dos seus componentes, 3,9 bilhões. Celulose, 2,8 bilhões de exportações. Café, 2,3 bilhões. Carne bovina, leva em consideração a carne fresca e a carne congelada também, 1,9 bilhão. Produtos semifaturados de ferro ou aço, 1,7 bilhão. Óleos e combustíveis, 1,5 bilhão. Madeiras e derivados, 1,3 bilhão. Motores e máquinas não elétricas, 1,1 bilhão. Então, meus amigos, tem um impacto já de 50% em cima dos 12% da totalidade da nossa exportação. Agora, essa proposta tem outros tipos de consequências. Por quê? Tem outros tipos de impactos. Uma queda na exportação pode estar diretamente relacionada também a uma escassez de dólar. Se a gente manda menos coisa para os Estados Unidos, a gente está recebendo menos dólar. Então, um número menor de dólares entra no Brasil. Além disso, se o Brasil começa a ficar internacionalmente visto como um país sancionado, isso pode atrapalhar também investimentos externos aqui no país e isso fazer com que não apenas um número menor de dólares entre aqui, mas um número maior de dólares saia daqui indo embora, tá? E a gente viu um recorde de saída de dólares nos últimos dias, nos últimos tempos. A gente teve matérias recentes sobre isso, tá? 9 de abril, a gente teve uma matéria aqui, Brasil registra a pior saída de dólares da série histórica para março, dados apontam para a fuga de 8,3 bilhões de dólares, superando a saída durante o período da crise sanitária. Ou seja, o que significa isso? Deixa eu colocar essa matéria para vocês e mais uma vez eu lembro, salvem todas as matérias que eu coloco. É claro que se você é aluno da Arca, lá na Arca a gente arquiva todas as matérias que eu uso nas lives diárias, beleza? Então, como a gente interpreta essa notícia aqui? Essa notícia é interpretada da seguinte forma: as pessoas que investem no Brasil estão com mais medo de deixar o seu dinheiro no Brasil hoje do que na época da crise sanitária, tá? O Brasil registra pior, ou seja, maior número de saída de dólares da série histórica para março, diz Banco Central. Dados apontam para a fuga de 8,3 bilhões de dólares, não é de reais, de dólares, superando a saída durante a crise sanitária. Então esse é um dado preocupante. E aí, meus amigos, pela lei da oferta e da procura, se você tem uma oferta menor de dólar e uma procura aumentando, você tem um dólar mais caro, né?
Então, a redução das vendas para os Estados Unidos diminui a entrada de dólares, pressionando o câmbio. Isso leva o quê? Ao dólar se valorizando e o real se desvalorizando. E isso encarece os produtos importados, né? Os produtos importados vão ficando mais caros. Produtos nas áreas D, preste muita atenção, o que, que tem perspectiva de ficar mais caro se realmente no dia primeiro essas sanções forem impostas, tá? Lembrem-se, tudo que a gente está falando aqui é um estudo de caso com base na imposição de 50% para as exportações brasileiras, que só vai entrar em efeito dia 1º de agosto. Pode ser que entre hoje, dia 10 de julho, e o dia 1º de agosto, a gente tem uns 20 dias aí, pode ser que tudo mude. Mas, se tudo continuar como está, este é o cenário, ok? Então, a tendência é que tecnologia, remédios e combustíveis fiquem bem mais caros. Só que aí tem um problema. Se o combustível fica mais caro, tudo fica mais caro, porque a nossa matriz logística é completamente rodoviária ainda, dependente do combustível, ok? E é claro que se tudo fica mais caro, a gente tem as empresas ganhando menos. Se as empresas ganham menos, elas têm que reduzir gastos, e para reduzir gastos, geralmente elas dispensam funcionários, tá? E aí a gente entra num círculo vicioso. A empresa ganha menos, ela tem que cortar gasto. Para cortar gasto, ela elimina o funcionário. Um número menor de pessoas trabalhando é um número menor de pessoas com salário. É um número menor de pessoas comprando. O número menor de pessoas comprando é um número menor de empresas ganhando. E aí você entra num círculo vicioso. Agora, quando você tem as empresas ganhando mais, elas contratam mais. Elas contratando mais é mais gente com salário. Mais gente com salário é mais gente comprando. Mais gente comprando é mais gente vendendo. Mais gente vendendo é mais gente contratando. E assim sucessivamente. A gente sai de um círculo vicioso para um círculo das virtudes, o círculo virtuoso. Então, a perspectiva disso, se é que isso vai se confirmar no dia 1º de agosto, é aumento de desemprego e fechamento de empresas, porque setores como petróleo, siderurgia, aviação, agronegócio, né, lembrando que agronegócio a gente está falando principalmente de café, carnes e frutas, e celulose, esses setores enfrentariam perdas significativas e isso poderia, num cenário hipotético, resultar em demissões, fechamento de fábricas, reduções de salário, especialmente nos estados que são mais dedicados a esse tipo de atividade. Nós estamos falando nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, ok? Neste cenário que a gente está pensando, nos setores de agronegócio, petróleo, siderurgia, aviação e celulose, o impacto seria maior nesses estados aí que eu falei, tá? Então, gostaria até de perguntar para vocês aí, quem aí é desses estados e trabalha nesses estados, tá? Coloca aí. Coloca a sigla do seu estado, tá? Se você é de Minas Gerais, bota MG. Se você é do Espírito Santo, bota ES. Se você é de São Paulo, bota SP. Se você é do Paraná, põe PR. Rio Grande do Sul, RS. Mato Grosso, coloca MT, beleza? Muito obrigado a todos que já estão respondendo. Ó, Érica é do Espírito Santo, Poliana é do Paraná, Álvaro do Espírito Santo, Leonardo do Espírito Santo. A gente tem aqui Érica Franca, Espírito Santo também, Adriane Campos, Paraná, Grazi Pimentel, Rio Grande do Sul, Vanderlei, Espírito Santo, Júlio, Minas Gerais, Roger, Rian, Rio Grande do Sul, Eliane Tavares, Paraná, Misael, Minas Gerais, Pastor Gabriel, Espírito Santo, Jonathan Barros, Paraná, Ítalo Dom, Espírito Santo, Rúbia, Minas Gerais, Tiago Franca, Minas Gerais, João Paulo, Goiás. Goiás a gente não tá nessa lista, tá? Beleza? Vinícius é de Chapecó, Santa Catarina. Santa Catarina e Goiás não estão nessa lista. Eu estou perguntando quem é de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, tá bom? São esses estados que eu estou perguntando, ó. Josafá Cabral, Mato Grosso, o Josafá é Mato Grosso do Sul, eu estou falando Mato Grosso, tá? Li Araújo, São Paulo, Jéssica, Minas Gerais, Alindu, em Minas Gerais, Ana Antunes, Minas Gerais. Muito obrigado a todos que responderam. Então, meus amigos, isso pode agravar a questão econômica e a questão social. Além disso, a gente pode ter um cenário de produtos encalhados, ou seja, um cenário de excesso de produtos. E aí, curiosamente, é possível que em determinadas áreas específicas a gente tenha uma queda de preço. Por exemplo, produtos como café, carne, celulose, que dependem do mercado americano, poderiam ficar encalhados no mercado interno e isso derruba os preços pagos
aos produtores rurais, e isso pode trazer uma situação muito complicada para os agricultores e as cooperativas, porque se você tem agricultores e cooperativas já alavancados e o preço do seu produto cai e os seus produtos ficam encalhados, isso pode levar à falência de agricultores e de cooperativas, ok? E aí, meus amigos, uma menor entrada de dólar também intensifica a desvalorização do real, aumentando os custos dos bens importados essenciais. E a gente está falando aí de equipamentos hospitalares, combustíveis e eletrônicos. Só que, além disso, ainda tem um impacto para a imagem do país no cenário internacional. Isso poderia gerar um cenário de isolamento comercial, porque tarifas americanas poderiam incentivar outros países a também impor tarifas sobre o Brasil e isso acabar isolando o nosso país no comércio global, prejudicando a reputação de um parceiro confiável. E aí, nesse cenário, quais seriam os setores mais afetados? Petróleo e derivados, porque a gente está falando de quase 20% das exportações, 18,85%. Então, qual é a consequência? Uma perda de competitividade no mercado americano. Setor de ferro e aço, a gente está falando de 14,7%, praticamente 15%. Já enfrentam tarifas de 25%, ok? O que significa isso? Não se esqueça, a gente tem tarifas gerais e tarifas específicas por setor, tá? O setor de ferro e aço já está com uma tarifa de 25%. Se você soma 25 com 50, você já tem 75% em cima do setor de ferro e aço de tarifas, tá? Então, se você já tem 25% com mais 50, o mercado americano praticamente se fecharia para os produtos nacionais. Isso teria enorme impacto, estou falando teria, estou usando o modo subjuntivo, estamos falando num cenário hipotético, porque essas tarifas só entram em vigor no dia 1º de agosto. Pode ser, repito, que entre hoje, dia 10 de julho, até o dia 1º de agosto, tudo mude. Enquanto isso, é o cenário que a gente tem. Se a gente soma ferro e aço, que já estavam com 25%, mais 50%, totalizando 75%, o mercado americano praticamente se fecharia para os nossos produtos, afetando poderosamente os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Além disso, as aeronaves e os equipamentos, a gente está falando de 6,85%. Você pode não ter essa noção, mas o Brasil exporta muitas aeronaves com a empresa Embraer. A Embraer perderia espaço para os seus concorrentes. É uma concorrência muito pesada. Imagine você entrar numa concorrência com a Boeing, que é uma das empresas mais importantes do planeta. Então, com essas tarifas adicionais, o Brasil perde espaço para uma concorrência já muito severa com a Boeing nos Estados Unidos e com a Bombardier no Canadá. No caso do agronegócio, a gente está falando principalmente de café, carnes, frutas e celulose. Esses produtos sensíveis ao preço seriam substituídos pelos nossos concorrentes. Ou seja, se o produto brasileiro vai ficar muito mais caro para os Estados Unidos, eles vão comprar mais barato dos nossos concorrentes. Quem são os nossos concorrentes no agronegócio? Se a gente está falando de café, carne, fruta e celulose, a gente tem como concorrentes principalmente a Colômbia, os vietnamitas e nossos vizinhos argentinos. Perfeito? Então, meus amigos, esse é o cenário que está colocado diante de nós e a gente precisa ficar muito de olho, tá? Agora, lembrem-se, tudo isso que está acontecendo significa uma estratégia norte-americana para tentar influenciar o destino do país. Então, a gente pode montar uma simulação, e simulação é uma palavra muito importante, a gente pode implementar uma análise de cenário, um horizonte de possibilidades, um cenário completamente hipotético diante disso. A gente pode pensar no pior caso, no worst case scenario, se realmente isso se implementar, como vai estar o país em 2026 e 2027, ok? Essa é a parte mais importante da nossa aula de hoje. E essa é a parte que eu gostaria de contar com a sua atenção total, tá? E para isso, eu vou fazer uso, mais uma vez, do método interessantíssimo desenvolvido pelo professor Jiang. O professor Jiang é aquele professor chinês que está acertando tudo aí que ele está falando. Ele previu com 1 ano de antecedência a ofensiva contra os iranianos. E ele tem usado um método muito detalhado, muito específico, muito sistemático. O cara é todo certinho,
todo sistemático. Ele dedica muito tempo explicando o método, explicando a origem, explicando a metodologia. Então, meus amigos, o professor Jiang, inspirado no trabalho de Isaac Asimov, na série de livros A Fundação, ele cria uma linha de pensamento chamada Predictive History, ou seja, história preditiva. O que significa isso? É você olhar o passado para entender melhor o futuro, para entender melhor o presente e para prever o futuro, com base nos dados estatísticos do passado. Ele tira essa ideia do conceito de psicohistória do Isaac Asimov, Isaac Asimov, autor de ficção científica, que desenvolveu esse conceito na sua série de livros chamada A Fundação. Ok? Então, meus amigos, nesse momento eu gostaria de já entregar para você a palhinha da arca. O que é a palhinha da arca? É uma degustação do que a gente ia falar lá na arca. E o que a gente vai falar lá na arca? O que está programado para acontecer daqui para frente, tá? Tem uma série de coisas que estão programadas para acontecer daqui para frente e eu gostaria de contar uma parte disso agora para vocês. Mas, para isso, eu gostaria de já a gente combinar a nossa meta de likes, tá? Nós estamos com 15.759 pessoas assistindo e apenas 8.536 likes. Nesse momento, então, enquanto eu vou agradecer o pessoal que está oferecendo apoio ao canal, eu já gostaria de te convidar a dar o like, tá? Lembrando que o like não é o coraçãozinho que fica embaixo do vídeo aí no YouTube, o like é um dedinho, joinha, tá? Um ok, um dedinho assim que fica aí embaixo do vídeo. Se você não está vendo esse dedinho, é porque o chat, o bate-papo tá aberto. Fecha o bate-papo, vai aparecer o dedinho, você clica no dedinho, depois você abre o bate-papo novamente, beleza? Então, amigos, enquanto você acelera no like, eu vou agradecer a galera aqui para a gente poder bater a nossa meta de likes e fazer a nossa palhinha da arca, que é a degustação da arca, tá? Muito obrigado a todos que estão dando like, a todos que estão assistindo, a todos que compartilharam. Se você entende a importância desse assunto, você não vai só dar o like, você vai compartilhar também, tá? Então, compartilha aí e dá o like. Deixa eu só agradecer o pessoal, né? Maria Fernanda, muito obrigado, me indica livros sobre ser menos procrastinadora. Existem livros muito interessantes sobre esse assunto, né? É claro que muitos vão um pouco na linha assim da autoajuda, mas tem alguns livros bem específicos assim, bem diretos sobre esses temas. Um dos livros mais interessantes é O Poder do Hábito, que é do Charles Duhigg. Esse livro ele vai falar com você, né, como é que você consegue substituir os seus hábitos ruins por hábitos bons para aumentar a produtividade. Não é um livro específico sobre procrastinação, mas ele vai trazer ferramentas muito legais aí, tá? Agora, tem o livro também A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Tem o livro Procrastinação, Porque Você Faz Isso, O que Fazer a Respeito Agora. Tem o livro também Comece pelo Mais Difícil, que em inglês tem um nome engraçado, que é Eat That Frog, né? Engolir o sapo, né? E tem o Atomic Habits também, o Hábitos Atômicos. Então, tem vários livros interessantes sobre esse tema. Muito obrigado pelo apoio aí, o agradecimento a o fato de vocês estarem apoiando aqui o nosso canal. Maria Fernanda, muito obrigado. Simone Seca está sempre com a gente. Boa tarde, professor. Muita gente de olho no Brasil, no Maranhão. Um grupo de franceses comprou um pedaço de uma ilha, controlam por drone. Vejam só como é que a galera sabe onde está o valor, onde está a riqueza, né? Muito obrigado, Simone. Moisés Pereira, Daniel, você lê muito, você utiliza algum método de leitura, exemplo, leitura dinâmica? Se utiliza, qual método utiliza? Existe algum curso que possa indicar para entender melhor os livros e filósofos? Então, meus amigos, as pessoas me perguntam tanto isso que eu escrevi um livro sobre isso, que é A Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico, ok? Você pode adquirir esse livro imediatamente lá na minha livraria e ele está com desconto de 23%, saindo de R$ 56,90 por R$ 43,81. Vou deixar o link aqui para vocês. Lembrando, né? Se você gosta do meu conteúdo, das minhas aulas e não tem os meus livros, tá dando mole. Então, dica de livro de hoje, A Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico. Aqui tem os 7 métodos que eu desenvolvi para leitura, que são os métodos que eu uso, que me fizeram deixar de ser um jovem de 20 anos que nunca tinha lido um livro para me transformar num cara que ama leitura. Tiago Lima, olá, professor. Qual a sua avaliação sobre o risco de um evento cisne escuro envolvendo figura-chave do nosso cenário no próximo ano? Parabéns. Então, vou falar sobre isso já já, tá? Eu acho que é possível e a gente tem que ficar de olho. Tiago Zu, Tiago Zubo, obrigado. Caio Guedes, porque o Brasil sendo rico em recursos, ninguém quer
entrar aqui, não precisa, né? Eles já, eles já conseguem levar tudo baratinho, vai entrar aqui para quê? Não tem necessidade. Eles já entraram e a gente não percebeu. Armando Ribeiro e Beijing não está mais a saída do Brasil ante os Estados Unidos, ok? Então, vamos ver como é que isso pode evoluir. Nós sabemos que os Estados Unidos colocando tarifas sobre o Brasil pode fazer com que o Brasil redirecione as suas exportações para outros amigos. Obviamente, amigos dos BRICS, a gente está falando principalmente Índia e China, que são países que têm 1,5 bilhão de pessoas, né? Então, existe um plano B. Vamos ver se o plano B aí vai conseguir ser feito, se os americanos vão permitir isso, tá? Elinho fechado com os BRICS, estratégia? Gil do Canva perguntou. Sim, vamos ver. Eu acho que nos próximos dias a gente vai ter uma análise melhor, dados melhores para gente responder essa questão. Mulheres virtuosas, falando numa situação dessa, quem a gente escolhe para nos representar? É bem difícil, né? Mas é claro que a gente tem que usar a lógica do menos pior. Eu acho que a gente vai usar a lógica do menos pior no ano que vem, isso que vai acontecer. Joy Boy, fala Daniel, tem uma empresa de caixa de papelão celulose, confesso que estou preocupado. Então, diante desse cenário, a gente tem que começar a agir desde já. Quem entendeu o tamanho da bronca que está chegando aí e não começar a ciscar desde já, né, eh, vai ficar para trás, tá? Então, se a gente pensa assim o seguinte, ó, o cara chega para mim e fala assim, ó, eu tenho uma empresa de papelão celulose, tô preocupado. A gente tem que pensar o que fazer para se proteger e ganhar dinheiro no cenário de 50% de tarifas americanas, ok? Aí a gente tem que montar uma estratégia. Existem várias estratégias que você pode tomar para você se proteger nesse sentido. Lá na Arca, eu tenho respondido perguntas como essa com elevada profundidade. Então, se você quer receber um estudo meu, eu monto um estudo para você e te explico o que fazer para se proteger. Eu consigo fazer isso lá dentro da Arca, tá? Eu vou dar um exemplo de como eu faço isso lá na Arca aqui para você. A celulose, se você olha as pesquisas, ela já registrou um recuo de 22,7% nas vendas para os Estados Unidos já em maio desse ano, mesmo com as tarifas anteriores de 10%. Com 50%, essa competitividade vai piorar muito, especialmente com países que têm acordos comerciais mais vantajosos com os Estados Unidos, como é o caso do Canadá. Então, o Canadá vai substituir, provavelmente, a nossa exportação de celulose. Obviamente, se esse trabalho com celulose você importa insumos químicos e as máquinas, as tarifas retaliatórias, e junto com a desvalorização do real, pode elevar muito o custo de produção. Além disso, você tem o perigo de uma pressão inflacionária, porque os economistas estão prevendo que as tarifas podem gerar inflação, afetando o consumo interno e, consequentemente, a demanda por embalagens. A gente sabe que o mercado das embalagens ele é um excelente referencial para como a economia está indo. Quando a economia está indo muito bem, as embalagens vendem muito. Quando a economia está indo mal, as embalagens vendem menos. E o que eu estou falando para vocês é que a gente já viu um recuo de 22,7% nas vendas para os Estados Unidos em maio de 2025. Então, é preocupante, inclusive pelo efeito dominó. Por quê? Setores como e-commerce, hortifruti e alimentos, né, que consomem muita caixa de papelão, podem reduzir os pedidos se eles enfrentarem barreiras nas exportações. Aí você entra num círculo vicioso, tá? E aí, meus amigos, quais seriam as estratégias para isso? Se a gente está pensando em exportação, diversificar a exportação. Mandar, por exemplo, para os chineses. Identificar os mercados emergentes na Ásia, na América Latina e na Europa que tem um protecionismo menor, tá? Porque muitas empresas já estão mandando muito para a China, por exemplo, né? Fazendo esse tipo de substituição das exportações. É claro que tem acordos comerciais no Mercosul que podem reduzir essas barreiras e tal. Então, tem que ter alguém muito especializado em comércio exterior para poder mapear os novos clientes e negociar esses contratos, né? E, obviamente, priorizar países com alta demanda por embalagens sustentáveis, já que o Brasil se destaca nisso, né? Focar no mercado interno, montar uma estratégia no mercado interno, otimizar custos, né? Inovar nos produtos, monitorar as negociações, proteger o fluxo de caixa. Então, tem algumas oportunidades para aquela pessoa que tem jogo de cintura suficiente para se adaptar aos novos cenários, tá? Mulheres Virtuosas eu já li, muito obrigado. Deixa eu ver aqui que apareceram outros apoios. Linho fechado, já li.
Daniel, me inscrevi na Arca, manda um abraço pros meus filhos Ismael e Yuri. Valeu, Jura MNZ, muito obrigado pelo apoio aí, fico super honrado. Gabriel Souza, o Brasil tem que aproveitar para ampliar as exportações para outros países, não podemos mais nos esconder como vira-latas. Exatamente isso, essa é a grande estratégia, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha no like. 15.800 likes. Eu acho que a gente não combinou nossa meta de likes, tá? Nossa meta de likes são 13 mil likes. Ainda faltam 2.400 likes. Então, meus amigos, acelera no like para a gente poder fazer a famosa palhinha da Arca. E eu vou, desde já, contar com a colaboração e a compreensão de vocês para a gente já começar a palhinha da Arca para a gente não perder tempo, tá? Então, meus amigos, eu já vou agilizar a palhinha da Arca, contando que você vai continuar dando like e a gente vai chegar aos 13 mil likes. Beleza? Lembrando que o like é o dedinho que fica aí embaixo do vídeo. Se você não tá vendo esse dedinho, fecha o bate-papo, dá o like, depois a gente volta, ok? Então a pergunta agora é, ó, para quem tá distraído aí, depois vai falar, Daniel, você não fez a palhinha da Arca. Nesse momento, está decretado o início da palhinha da Arca, tá bom? Então, o método Predictive History e a psicohistória de Isaac Asimov são estratégias muito interessantes que o professor Chiang criou para estudar a história para entender o presente e para prever o futuro. Professor Jiang, deixa eu explicar rapidão para você quem esse cara é. Ele nasceu em 1976 na China. Aos 6 anos, ele foi com a sua família para Toronto, no Canadá. Apesar das dificuldades financeiras, ele trabalhou arduamente, conquistou uma bolsa integral para a Universidade de Yale. Então, a gente está falando de um cara que estudou numa das universidades mais tradicionais e renomadas do planeta. Ele se formou em literatura inglesa e retornou para Pequim, onde ele dedica sua carreira à educação. Ele busca promover reformas educacionais lá em Pequim, tendo atuado como professor de inglês, como diretor de escola, coordenador de currículo, formador de professores e em todos os níveis do sistema educacional do seu país, tanto jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário. Há 3 anos, o professor Jiang ele foi contratado por uma escola particular muito importante lá de Pequim para preparar os alunos para estudar no exterior, né? Ou seja, preparar a elite do seu país, que quer ser potência global, né? Durante a crise sanitária, devido à escassez de professores, ele assumiu também as aulas de inglês avançado. E como era a sua primeira experiência nesse nível, ele optou por focar na leitura de grandes obras. Ele fez o que eu fiz na minha jornada do leitor. Você sabia que quando eu comecei a ler livros, eu nunca tinha lido nenhum livro inteiro com 20 anos de idade, quando eu comecei a ler, eu já fui direto nos clássicos, meus amigos. O primeiro livro que eu li na minha vida foram os Contos de Charles Dickens, que era um livro de uma tia da minha mãe chamada Tia Ione. O livro tá aqui. O primeiro livro que eu li na minha vida tá aqui na minha estante, vou pegar para você. Ele tá num nível maior aqui que você não tá. Quem tá no YouTube não tá conseguindo ver, mas quem tá no Instagram tá conseguindo ver. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida com 20 anos, Contos de Charles Dickens. E aqui você vai ver a assinatura da tia da minha mãe, Ione, tá? Eu acho que tá Ione Melo, ok? Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida e mudou completamente a minha história. Contos de Charles Dickens. Eu fiquei tão apaixonado pelo Charles Dickens que eu criei aquilo que eu digo aqui no meu livro A Jornada do Leitor. Para você deixar de ser uma pessoa que não lê e virar alguém que lê, você tem que ter um imprinting com algum autor. Ou seja, você tem que se identificar com algum autor e aquilo ali vai te dar a paixão pela leitura. Eu tenho praticamente a obra completa do Charles Dickens por causa disso. Deixa eu ver se está aqui na minha estante aqui. Cadê? Ó. Olha o que eu acabei de comprar, que tá novinho, tá? Aqui, ó, um box só do Charles Dickens. Vou abrir aqui diante de você. Isso tudo para te mostrar que... Por isso que eu gosto muito do professor Jiang, porque ele vai sempre no caminho certo. O que ele fez para fazer a garotada gostar de ler? Foi estudar os clássicos. Aqui, ó, que eu comprei, ó. O Oliver Twist, do Charles Dickens. Christmas Carol, Conto de Natal. E Um Conto de Duas Cidades, tá? Além disso, o livro mais impressionante que eu já li do Charles Dickens, que mudou minha vida, foi O Grandes Esperanças, tá? Esse livro, para mim, é o livro, tá? Para mim, bate pau a pau ali com O Crime e Castigo do Dostoiévski, tá? Então, professor Jiang, para preparar os seus alunos para estudar nos Estados Unidos e preparar a elite chinesa para ser top de linha, ele botou a garotada para ler Júlio César, Paraíso Perdido, textos da Virginia Woolf,
A Divina Comédia também foi um negócio que eu li que mudou minha vida. Eu não sei se o meu exemplar da Divina Comédia tá aqui, acho que tá guardado, tá em algum outro lugar. Eh, o programa foi um sucesso, só que ele identificou um problema. Os alunos chineses careciam de contexto histórico para entender as obras. O cara lia Ilíada e Odisseia, ele não conseguia entender porque não estudou a Grécia. Ele lia Eneida e não conseguia entender porque não estudou Roma. Lia a Bíblia, Divina Comédia, eles não conseguiam entender. Então, o que que ele fez? Nesse ano de 2024, ou 2024, ano passado, ele desenvolveu um programa para compensar essa falha de conhecimento histórico, tá? E aí, essa falha de conhecimento histórico, ele decidiu preencher com uma série de 60 aulas, trazendo um estudo sobre a história da humanidade, desde a Era do Gelo até o Império Americano. A última aula é a queda do Império Americano, tá? O curso foi enriquecedor não só para os alunos e para ele, porque ele pôde refletir profundamente sobre a história e as possibilidades do estudo da história. Foi nesse processo de montar 60 aulas de história para os seus alunos que ele decidiu criar um movimento intelectual chamado Predictive History, a história preditiva, que busca 3 objetivos. Olha que legal. Primeiro, conectar os eventos do passado em uma narrativa coerente, explicar o presente e prever o futuro. Olha que legal. Ele acredita que, alcançando esses 3 objetivos, a humanidade teria a história verdadeira, capaz de entender o passado para entender o presente, conhecer o passado para entender o presente e prever o futuro. Ele se inspirou no Isaac Asimov, especialmente na série Fundação, que eu tenho a série completa, mas está em outro estante. Ele leu na infância, em Toronto, essa série da Fundação, né, e ele sonha, então, desenvolver as bases intelectuais para essa psicohistória, que é a modelagem matemática do passado e do presente, para prever o futuro. Esse é o objetivo dele de longo prazo, né. Então, no curso, ele explica que, inicialmente, ele publicou as aulas para que seus alunos chineses com inglês limitado pudessem revisá-las, mas ele tem um plano de longo prazo, que ele tem 3 filhos e é apaixonado por ensinar, então ele deseja fundar sua própria escola focada em artes liberais e humanidades para desenvolver o conceito da psicohistória, tá? E ele imagina a sua escola como uma espécie de academia de Platão ou como um templo Jedi. Legal, né? Ele conhecer a cultura pop também, formando os intelectuais do futuro, escritores e historiadores da humanidade. Então, o objetivo dele, junto a essa comunidade, é guiar o futuro da humanidade, tá? No canal dele, ele faz uma descrição muito interessante dessa proposta, porque ele diz o seguinte, né? Na descrição do canal dele no YouTube, ele diz o seguinte: na série Fundação, Isaac Asimov propôs que a ciência da psicohistória ajudará a humanidade a compreender o seu passado e a prever o futuro e controlar o presente. Mas o que é a série Fundação de Asimov, né? A história dessa série de livros da Fundação conta que em um ponto distante no futuro, um cientista visionário chamado Harry Seldon, ele prevê a destruição do Império Galáctico e de todo o conhecimento acumulado por milênios, tá? Então, incapaz de impedir esse desfecho, esse visionário cientista, ele cria um plano ousado para reduzir o período das trevas e garantir o futuro dos homens, né? E aí, com a sua genialidade, Asimov concebeu um universo épico que mostra as complexas relações de poder e domínio que marcaram a humanidade ao longo dos séculos, né? É uma série cheia de ações, mistérios. Os livros ali narram a origem e o desdobramento de um projeto ambicioso que foi arquitetado para alterar o curso da história e o destino de toda a galáxia. Por isso, o professor Jiang, ele diz que o objetivo do canal é explorar a psicohistória e responder 3 questões: que modelos, teorias e paradigmas nos ajudam a compreender melhor a história mundial? O que nos ensina a história sobre a nossa situação atual? E quanto do futuro pode ser previsto? Ou seja, eu encontrei um caminho utilizando essa proposta do professor Jiang, do Asimov, para prever o que vai acontecer no Brasil no ano que vem. E o resultado foi meio sinistro, tá? Porque muita coisa, se acontecer essa análise, muita coisa vai mudar, as estruturas serão abaladas, mas quem fizer o ciclo UDA e estiver preparado, irá não apenas se proteger, mas também vai se dar muito bem, tá? Te dou um alerta aí para quem é da classe média, quem é funcionário público, quem é funcionário CLT e quem é funcionário PJ, beleza? Então, nós temos 2 planos. Nós temos duas coisas que estão programadas para o Brasil. Nós temos um plano secreto e nós temos um plano ultra, hiper, mega secreto, ok? Então, para realizar o nosso estudo segundo o método da psicohistória ou da história preditiva,
A gente precisa verificar na história recente o que aconteceu no Brasil durante a gestão do presidente Donald. Durante a gestão do presidente Donald, o que aconteceu? Nós tivemos ali, entre 2017 e 2020, nós tivemos uma troca de poder por aqui. O pessoal progressista estava no poder há um bom tempo e, por causa de vários fatos que aconteceram, e a gente precisa colocar nesses fatos as famosas jornadas de junho de 2013. Se você não entende a jornada de junho de 2013, você não vai entender o que é o Brasil hoje. As jornadas de junho de 2013 foram fundamentais para essa troca de poder, tá? Aí é lógico que o pessoal progressista começou a dizer que os Estados Unidos interferiram na realidade brasileira, né? Até uma matéria do jornal Le Monde sugeriu que os Estados Unidos utilizaram esses movimentos populares como a jornada de junho e utilizaram até a Operação Lava Jato para tentar minar a autonomia geopolítica do Brasil. Não é a minha opinião, é a opinião do jornal Le Monde, tá? Numa matéria de 2021. Especialmente atrapalhando o crescimento de empresas brasileiras de construção que competiam com interesses americanos na América Latina. Deixa eu colocar uma matéria para vocês sobre isso, de como o jornal francês Le Monde diz que os Estados Unidos atrapalharam ou tentaram mudar a realidade brasileira utilizando essas estratégias, tá? Tá aí uma matéria aí para vocês sobre esse assunto. Não é a minha opinião, é a opinião do jornal Le Monde, ok? Saibam separar o que eu estou falando que é a minha opinião e aquilo que eu estou citando como opinião alheia. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos realmente fizeram alguma coisa para atrapalhar o Brasil e fazer uma troca de poder. Eu estou dizendo que o jornal Le Monde, que é progressista, disse isso. Perfeito? Isso é o que eu estou falando. Então, muitas pessoas progressistas disseram que os Estados Unidos utilizaram uma série de recursos, uma mancomunação, né? Nessa época que a gente já tem, a gente tem o final do governo Biden, o início do governo do presidente Donald, os Estados Unidos mexendo os pauzinhos por aqui, tentando desestabilizar a gestão daqui da época e facilitar a saída da presidente em 2016, tá? Esse discurso tem sido repetido várias vezes. E é nesse momento que entra um estudo muito interessante. Por quê? Essa ideia de que o Brasil teria sido alvo de uma operação americana que desestabilizou o governo, os proponentes dessa teoria, os progressistas que propõem essa teoria, eles utilizam o conceito de conflito híbrido, de guerra híbrida para isso. O conceito vem desse livro aqui, do Andrew Coríbico, e vem também de um livro do professor brasileiro Piero Leiner, que o nome desse livro aqui é Guerra Híbrida, e esse livro fala do Brasil, como é que os Estados Unidos estariam mexendo os pauzinhos para mudar o regime aqui no Brasil, e existe um outro livro, que é o do professor Piero Leiner, que é o Brasil no espectro da Guerra Híbrida, que eu estou olhando aqui, procurando nas minhas coisas e não estou achando. Esses dois livros... Ah, achei o livro. Peraí, deixa eu pegar. Peguei devagarinho para não fazer um strike aqui nas minhas coisas. Esses dois livros nos ajudam a entender uma hipótese sobre a história recente do Brasil e prever o que pode acontecer a partir de agora com essa postura do presidente Donald. A partir do estudo desses dois livros, meus amigos, eu estou montando um cenário do que pode acontecer com o nosso país daqui para frente, como a gente pode se proteger desse caos aí que pode acontecer e, melhor do que isso, a mente visionária, como a gente pode ganhar uma grana com isso, ok? Que eu sempre digo para vocês, época de confusão, volatilidade, é época que os caras ganham dinheiro, perfeito? Então, rapidão para você, deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. Eu tenho a possibilidade agora de, antes da gente ir para a Arca, fazer um resumo desses dois livros aqui para vocês. E mostrar como é que esses dois livros podem nos ajudar a prever o que vai acontecer daqui para frente. Tá? Porque a história se repete. Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Se você estuda a jornada de junho de 2013, você vai ver o que vai acontecer em 2026. Muito provavelmente. Só que, presta atenção, a gente não chegou nem aos 13 mil likes que a gente tinha combinado ainda. Então, se você quer que eu, antes de ir para a Arca,
faça um resumo de como esses 2 livros estão me ajudando a prever o futuro, eu preciso que você acelere no like, que a gente não chegou nem nos 13.000 ainda. Então você vai acelerar no like agora, enquanto eu vou te dar essa aula aqui, beleza? Mais uma vez eu digo para vocês, você pode ver que nos meus vídeos, você tem uma elevadíssima taxa meus vídeos, aulas e participações em podcast, você tem uma das maiores taxas que existem de citação de livros, notícias, eventos, conceitos. Então, ó, salva aí, beleza? Salva aí. Vamos lá. Primeiro livro, Guerras Híbridas, Andrew Koríbiko. Jornalista, analista geopolítico russo, então a gente tem que tomar cuidado com ele. Associado à agência de notícias Sputnik e ao Institute of Strategic Studies and Predictions. Olha o nome do estudo do instituto que o cara é associado. Instituto de Estudos Estratégicos e Previsões. Publicou esse livro em 2015, depois tradução em 2018 para o Brasil. Obviamente é um cara progressista. Tem que tomar cuidado, beleza? Tem que tomar cuidado com essa leitura porque ele é enviesado para o progressismo. A obra propõe, então, um novo conceito muito interessante para explicar as táticas contemporâneas para desestabilizar a política, desestabilização política e mudança de regime, especialmente atribuída aos Estados Unidos. É claro que eles vão dizer que é só os Estados Unidos que fazem isso, que é uma grande lorota, né? Que os russos fazem muito também. E como é que isso funciona no mundo multipolar? Ele analisa casos como os casos sírios, o caso de Kiev, da mudança de regime lá, mas ele estende as suas teorias até, incluindo a América Latina e o Brasil. O Andrew Koríbiko, nesse livro que a gente está usando, ele vai definir guerra híbrida como uma estratégia que combina revoluções coloridas, que são movimentos de protestos aparentemente espontâneos, mas manipulados externamente, jornadas de junho de 2013, e conflitos não convencionais, que é o uso de insurgências, operações clandestinas e conflitos por procuração, com o objetivo de substituir governos não alinhados aos interesses das grandes potências, especialmente os Estados Unidos. Então a guerra híbrida é o quê? É uma espécie de caos administrado, onde o objetivo é criar instabilidade sistêmica num país-alvo, explorando as vulnerabilidades, sejam elas sociais, regionais ou políticas. Essa estratégia é uma estratégia de mudança de regime mais econômica mais econômica, né, e politicamente menos sensível do que os Estados Unidos entrarem num país e derrubarem um líder lá, porque eles utilizam atores não estatais, redes sociais, organizações não governamentais, a mídia, operação psicológica para alcançar o que ele chama de domínio de espectro total, tá? Então, existem alguns mecanismos e táticas. Revoluções coloridas são manifestações populares que parecem ser espontâneas, mas que, na verdade, são fomentadas pela CIA, pelas agências de inteligência. Se eles não conseguem isso, aí entra o conflito não convencional, quando as revoluções coloridas não alcançam o objetivo, a estratégia é escalar para conflitos já indiretos, porém mais quentes, né, com apoio de insurgentes ou conflitos por procuração terceirizados para alguns aliados regionais, como aconteceu na Turquia, na Jordânia e no território sírio. Então, esse conflito, essa ideia de conflito híbrido, ele vai explorar a análise da sociedade-alvo, né? Ele faz estudos antropológicos, sociológicos, psicológicos para identificar esses triggers, esses botões que podem ser apertados ali, gerando respostas previsíveis como protestos e polarização. Obviamente, no caso do conflito híbrido ali nas revoluções coloridas, as redes sociais substituem os equipamentos bélicos tradicionais, funcionando como uma ferramenta cirúrgica para mobilizar a população e disseminar esse clamor popular, tá? É claro que o Andrew Koríbiko, na condição de progressista, ele vai achar que desde 2003, quando os progressistas assumiram o poder por aqui, começou um movimento nos Estados Unidos nesse sentido, e isso teria culminado na jornada de junho de 2013, quando os Estados Unidos, através de caminhos ali obscuros, teriam fomentado todo esse movimento popular que acabou levando ao impeachment da presidente da época em 2016, ok? Esse é o livro Guerras Híbridas do Andrew Koríbiko. Agora, passando ao segundo livro, que é o Brasil no Espectro de um Conflito Híbrido, o Piero Leiner, que é professor brasileiro, né, ele vai trazer esse conceito aplicado ao Brasil. Ele adota o conceito de conflito híbrido como uma forma de conflito não convencional que tem o objetivo de capturar e neutralizar as mentes por meio de operações informacionais e psicológicas em vez de combate tradicional. O objetivo seria alcançar a chamada dominação de espectro total, onde não há distinção clara entre guerra e paz e todos os potenciais combatentes, beleza? Então, no Brasil, o professor Piero Leiner,
ele vê isso como processo de desestabilização orquestrado por forças externas, ligadas, segundo ele, ao Estado Profundo americano, e conluem com os setores internos, tá? Diferente do Coríbico, que enfatiza as revoluções coloridas e os conflitos propriamente ditos, o Piero Leiner foca na dimensão informacional e cognitiva, ou seja, controle da narrativa, dissonância cognitiva, viés comportamental induzido por campanhas midiáticas. Midiáticas envolvem mídias sociais também, tá? Então, ele faz uma abordagem mais antropológica, porque ele é um antropólogo, né, baseado nos anos de pesquisa que ele fez, nos jogos de poder aqui, né, então ele se coloca como um antropólogo que observa as dinâmicas do poder. E no capítulo chamado Lugar da Guerra, ele traça a evolução desse conceito, mostrando a influência da cibernética, isso é muito legal, as redes sociais nesse sentido, né, como matriz intelectual das teorias da guerra híbrida e também ele faz referência ao conflito contra o Oriente Médio, que se inicia depois dos eventos do dia 11 do mês 9 de 2001. E ele argumenta que a redefinição do conceito de inimigo, né, que deixa de ser Estado e passa a ser atores não estatais, e a integração também do direito a essas estratégias. E aí ele desenvolve o conceito de cismogênese, né? A cismogênese é um conceito que ele desenvolve ali para analisar como a escalada das tensões por diferenças complementares ali, explicando ali as narrativas de oposição. Então, cismogênese é como você explora diferenças para criar ali o caos, né? E aí ele vai se dedicar a essa ideia das operações psicológicas e informacionais, né? E contextualiza isso tudo no Brasil, dizendo que a partir de 2013, com a jornada de junho, teria sido uma guerra híbrida iniciada pelos Estados Unidos, ok? Então, meus amigos, se esses caras estão certos, o que eu não sei, provavelmente eles não estejam, mas se eles estão certos, pode ser que a gente passe a ver a partir de agora um conflito híbrido sendo instaurado aqui, tá? De que forma? O que que a gente deve ficar de olho para isso acontecer? Que coisas a gente precisa começar a prestar atenção, né? A construção de novas narrativas, uma mudança da opinião da mídia, a mídia começando a criticar a atual gestão pode ser um sinal de que um plano como esse está acontecendo. Uma dificuldade econômica, crise econômica incentivada pelos Estados Unidos e com essas sanções e tarifas, né? Uma exploração das divisões internas já, como a ideia de o Brasil do Sul contra o Brasil do Norte, redes sociais amplificando esse tipo de indignação social para levar as pessoas às ruas, né? Uma polarização total dos grupos, né, gerando fragmentação da identidade nacional, o apoio de influenciadores internacionais, tipo um Tucker Carlson da vida começar a entrar nesse jogo também para tentar desestabilizar o cenário aqui, capitalizar em cima da dissonância cognitiva, criando confusão informacional, né, e espalhando, por exemplo, rumores contraditórios, né, para desorientar a população e aumentar a desconfiança. A gente começar a ver investigações internacionais contra figuras nacionais, pressão internacional, né, desqualificação de figuras e cooptação de diversos setores, né? Você trazer setores para dentro dessa jogada, tá? Então, limitar o acesso do Brasil a mercados ou financiamento internacional, um isolamento diplomático, sinalizar restrições ao comércio de petróleo brasileiro com Pequim, utilizando a influência dos Estados Unidos no mercado global, tá? Então, essas coisas são as coisas que a gente precisa analisar. Provavelmente vai acontecer, o André Castro está falando aqui que já está acontecendo. Beleza, mas preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Isso que eu falei para vocês é o plano secreto. Por que o plano secreto? Porque para você entender esse plano, você tem que entender os conceitos de guerra híbrida, o conceito de revoluções coloridas e o conceito de guerra não convencional. Você tem que entender esses três conceitos. Por isso que é secreto, que as pessoas não sabem disso. Agora, esse é o projeto secreto, mas existe o plano hiper secreto. Meus amigos, o plano hiper secreto aí é um negócio, o buraco é mais embaixo. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Mais uma vez eu digo o que eu falei ontem. Existe um livro dos anos 80 que ele previu tudo o que está acontecendo por aqui hoje. E esse livro envolve a segunda camada do plano. Por quê?
Essa primeira camada do plano, uma camada geopolítica, de inteligência, essa primeira camada, na verdade, é a expressão pública de um plano mais obscuro, mais profundo e mais sinistro. Nesse livro, nós temos a sequência de tudo que vai acontecer daqui para frente. E esse livro não é o livro 1984 de George Orwell, obviamente. Esse livro secreto, ele não apenas vai dizer para você tudo o que aconteceu, mas o que ele tem falado que ia acontecer, tem acontecido, tá? Eu digo para vocês, um negócio que aconteceu no Brasil em 2016, esse livro já tinha falado em 2010, com 6 anos de antecedência. Tudo o que está acontecendo hoje já tinha sido falado nesse livro. E quem acompanha o meu trabalho já sabia disso. Sabe por quê? Lá dentro da Arca tem um curso chamado Donald Trump, Cristão ou Anticristo. Nesse curso eu já falava sobre isso. Esse curso foi gravado em setembro de 2017, ok? Em setembro, na verdade não foi setembro não, foi março. Em março de 2017, eu gravei um curso chamado Donald Trump, Cristão ou Anticristo. Nesse curso, tudo que está acontecendo hoje eu já tinha falado. Quem está na Arca e viu esse curso, sabe. Então presta atenção. Você acabou de ver o plano secreto, que é o plano da guerra híbrida. Provavelmente vai acontecer e vai gerar esse caos todo que a gente falou no Brasil. Demissões, inflação, dificuldades, né, caos, confusão geral. A gente vai ver uma parte disso, eu creio. Eu não gostaria, eu oro que não aconteça, mas provavelmente a gente vai ver uma parte disso acontecer no ano que vem. E se você não se preparar agora e for pego de surpresa, aí já não vai dar mais tempo de você se preparar. Agora, esse é o plano secreto, mas existe o plano ultra, hiper, mega secreto, que aí vai explicar tudo. E tá nesse livro secreto. Eu não ouso dizer o nome do livro nem o nome do autor. Lá na Arca, eu vou te mostrar o que é isso, ok? Então presta atenção. Se você não quer ser mais enganado, se você não quer deixar o seu emprego, o seu sustento sob perigo, se você é classe média, se você é funcionário público, se você é funcionário CLT, se você é funcionário PJ, meus amigos, essa aula é para você. Laís Teixeira, aluna da Arca, já está falando, a aula de ontem na Arca foi mudança de mente. Se você não estiver na Arca, você vai ser enganado. É exatamente isso que está em jogo, tá? Anderson Lima, Daniel, a Bíblia diz que é pecado a adivinhação, mas o uso do tarô que é feito com base na Kabbalah é pecado ou é só leitura do presente? Então, Anderson, pelo que eu entendo da Bíblia, posso estar errado, isso se enquadra como práticas proibidas pela Bíblia. Basta você ver o que está o que está acontecendo lá no capítulo 18 de Deuteronômio. Thaís Gumeiro está falando, bora para conteúdo maravilhoso que faz a gente enxergar o que os poderosos escondem. É exatamente isso, meus amigos, ok? Hoje lá na Arca eu vou trazer para vocês uma aula vital. Se você quer entender realmente o que está programado para 2026, 27, 28 e 29, e são coisas grotescas, você precisa assistir essa aula de hoje. Vai ser uma aula tão forte que, mais uma vez, eu vou começar com uma oração pesada para que Deus já nos proteja, beleza? Então, meus amigos, prestem muitíssima atenção. Por quê? Porque nesse momento eu vou revelar para vocês o plano ultra, hiper, mega secreto, tá? Então, amigos, hoje é o dia para você me estudar comigo na Arca, sabe por quê? Porque eu consigo para você hoje R$ 198,50 de desconto, tá? Eu estou dando para você R$ 200 praticamente de desconto para você vir estudar comigo na Arca, onde você tem acesso direto a mim por perguntas por texto que eu respondo todas. Todas as respostas são dadas. Então, meus amigos, hoje é o dia de você vir estudar comigo na Arca para não ser mais massa de manobra, não perder o seu emprego e mudar de uma mente pequena para uma mente visionária que sabe observar, se orientar, decidir, agir, está completamente blindado para esses planos escusos internacionais contra o nosso país e contra a nossa nação, para você se proteger disso. O assunto é sério, o assunto é urgente e o assunto é contundente.
vem estudar comigo na Arca agora. O link tá aqui e você hoje tem uma oportunidade incrível para você vir estudar conosco, ok? Vem estudar comigo, eu tenho certeza que você vai amar, beleza? É, olha as perguntas legais. Se o plano é secreto, como é que você sabe? Para mim não é secreto, mas para você que não sabe é. Ok? O plano é secreto para você, para mim não é. Você sabe qual é o plano? Não sabe, então é secreto, ok? Se você não quer viver mais na ignorância e quer entender a mente dos controladores do mundo e saber a agenda que eles estão implementando, você precisa vir estudar comigo agora. Hoje é o dia, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom e venha para a Arca. Se você quer proteger o seu emprego, a sua família, seu sustento, seu patrimônio e principalmente a sua vida espiritual. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém todas as coisas que tem que é bom. Vamos lá para a Arca. Um abraço, galera. Deus